A palavra de Deus diz em Romanos 8, primeiro: portanto agora nenhuma condenação há, nenhum juízo há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje você não vive mais em conformidade ao desejo da tua carne. Hoje você não vive mais pelo pecado, você não vive mais pelo erro, hoje você vive pelo Espírito. E a palavra está dizendo que não tem condenação. Sabe por que não tem condenação? Preste muita atenção, irmãos, no que eu estou ensinando, por favor. Quando você levantou a tua mão e entregou a tua vida a Jesus, você entrou em Cristo. Você passou a fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode ser condenado, porque o corpo de Cristo está glorificado. Entendeu? No momento que você levantou a mão e disse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. A partir de hoje faça de mim uma nova criatura, me transforme. Naquele momento você foi recebido no corpo de Cristo, você passou a fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo pode ser condenado? Não. O corpo de Cristo está glorificado. A menos que você saia. A menos que você deixe o corpo de Cristo. A menos que você se afaste da presença do Senhor. Aí tem condenação. Mas enquanto você estiver na presença de Deus e você ser guiado pelo Espírito, nenhuma condenação há. Ninguém pode te condenar, nem o homem, nem a mulher, nem os principados, nem a potestade, nem os demônios, porque você está em Cristo. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que muitas pessoas têm se intitulado profetas, né? Amós 3,7 fala que Deus não fará coisa alguma na terra sem antes comunicar, falar através dos seus santos profetas. Profeta quer dizer porta-voz de Deus. Aquele que fala por Deus. Está muito distante. O profeta de ofício é aquele que profetiza para autoridades. O profeta de ofício é aquele que profetiza para cidades, estados, nações. Este é o profeta de ofício. E às vezes ele fica o ano inteiro sem falar nada. Mas quando Deus manda, ele fala. Dom de profetizar é o que muitos têm dito que tem, mas será que tem mesmo? Porque muitos profetizam da sua mente, do seu coração e do seu espírito. Está lá em Ezequiel 13. Muitos estão tendo sonhos e falando que são sonhos de Deus, e nem todo sonho é de Deus. Sabia disso? Nem todo sonho é de Deus. Sonho pode ser desencargo do subconsciente, do inconsciente e da tua mente. Nem todo sonho é revelação de Deus. Lá em Jeremias 29:8, o que fala? Não dê ouvidos aos profetas que estão tendo sonhos e adivinhações, porque eu não vos enviei. O que eles estavam falando? Que era para o povo de Israel se preparar para voltar para Israel, porque Deus iria tirá-los.
E Deus falou: vocês vão ficar 70 anos aí. 70 anos. Vocês vão ficar aí escravizados, vocês vão ficar como estrangeiros na Babilônia durante 70 anos. Você vai ver a palavra adivinho na Bíblia várias vezes. Quem já viu a palavra adivinho na Bíblia várias vezes? Antigamente essa palavra era boa. Quando falava adivinho, não era de adivinhação por espíritos malignos, mas era através do Senhor, que Deus dava a revelação. Isto que queria dizer, adivinho era alguém que recebia revelação de Deus para entregar para as nações, para os reis, para as autoridades, enfim. Como que eu sei que o profeta é verdadeiro? Como que eu descubro? Porque todo mundo pode dizer que está falando em nome do Senhor. Mas como que eu sei que o profeta é verdadeiro? 1 Samuel 3,19. E Samuel crescia na presença de Deus. E nenhuma das palavras que disse Samuel caiu por terra. Nenhuma palavra que Samuel disse, mesmo quando não era assim, assim diz o Senhor, quando ele falava dele mesmo. O profeta que é profeta, às vezes ele fala assim diz o Senhor, e às vezes ele fala pela minha palavra, pela palavra do próprio profeta, e Deus assina embaixo. Como que eu sei que o profeta é verdadeiro? Nenhuma palavra que o profeta fala cai por terra, todas elas se cumprem na presença de Deus e na presença dos homens. Quando Eliseu chamou a Geazi e falou: vê o que a sunamita não tem. Ah, ela só não tem filho. Ele não chegou para ela e falou: assim diz o Senhor, você vai ter um filho. O que ele falou? Por esses dias você dará à luz e terá um filho. A palavra saiu da boca dele, Deus confirma. Elias, quando Israel estava entregue ao pecado, por causa de Jezabel e de Acabe, que induziram o povo a perseguir os profetas de Deus, e tiraram o foco da adoração em Deus e colocaram o foco na adoração em Baal. Elias foi lá e disse: pela minha palavra, disse Elias, não haverá chuva nem orvalho em Israel, pela minha palavra. Deus foi lá e assinou embaixo. Alguém falou alguma coisa para você, através de uma profecia, através de algo que ele fala que é profético. Se é Deus falando, e se ele é um profeta, se ela é uma profeta, vai se cumprir no tempo de Deus, em nome de Jesus. Vai se cumprir. Assim você conhece um verdadeiro profeta, uma verdadeira profetisa. Amém? Pessoas que verdadeiramente são levantadas por Deus para profetizar. Agora é diferente, irmãos. Esse negócio aí que muitos ficam falando: eis que Deus vai te dar um carro, eis que Deus vai te dar uma casa, eis que Deus vai te dar isso, isso aí não é profecia. Isto não é profecia. A profecia, ela traz um peso de glória. E a profecia, ela vem com um propósito. Com um propósito. E é por isso que nós temos que aprender a julgar a profecia. Orar e buscar de Deus se aquela profecia verdadeiramente vem da parte de Deus. Primeira coisa que eu já disse,
para você saber se o profeta é de Deus, nenhuma palavra que sair da boca dele vai cair por terra. Segunda coisa, Deus nunca vai ir em contra a palavra dele. Tudo que Deus for falar vai ter respaldo aqui na palavra. Vai ter respaldo na palavra. Se alguém chegar para entregar uma profecia ou uma revelação, seja o que for, que não estiver dentro da palavra de Deus, repreenda e não receba. Não receba. Porque Deus vela pela sua palavra. Toda profecia tem que ter respaldo da palavra de Deus. Tem que ter respaldo da palavra de Deus. Deus nunca vai trazer uma profecia para te deixar amargurado, entristecido, deprimido, deprimida, abatido. Não, apóstolo, não. Mesmo que a profecia da parte de Deus seja exortação, você vai ter paz. Você vai ter paz. Você não vai sentir tristeza, você não vai sentir angústia, você não vai sentir depressão, você não vai sentir medo, porque mesmo que se for uma palavra dura contra a tua vida, eu quero dizer para você que Deus é amor. Deus é amor. Você sabe qual é o filtro do profeta? Qual é o filtro de quem está entregando a profecia? Tem que ser o filtro chamado amor. Vou dar 2 exemplos para vocês. 2 exemplos. Profeta Jonas. Ok? Primeiro ele quis se acovardar. Mas ele foi, porque Deus tinha escolhido, e ele ia, e ele foi profetizar em Nínive, e Nínive seria subvertida em 40 dias. Sabe o que é isto? Desapareceria do mapa, em 40 dias. Jonas foi no ventre do grande peixe, profetizou, houve um arrependimento. E o que aconteceu? O jejum, a oração do rei e de toda aquela grande cidade, aquela grande metrópole, chegou diante de Deus. E Deus se arrependeu e não quis destruir Nínive. E Jonas ficou com ódio. Profeta do ódio. Deu para entender? Ficou com raiva, ficou com ira, porque Jonas queria que Deus matasse aquele povo, destruísse aquele povo. Ei, se Deus entregar uma profecia através da tua vida, você tem que somente entregar o que Deus mandou, mas o juízo não cabe a você. O juízo cabe a Deus, porque quando aquela profecia chega no coração daquela pessoa, pode gerar o quê? Arrependimento. Arrependimento, a pessoa se arrepender, a pessoa se humilhar. E ali Deus mudar o decreto. Então muitos profetas estão com o filtro do ódio e não com o filtro do amor. Eles querem que Deus mate, eles querem que Deus destrua, eles querem que Deus aniquile, eles querem que Deus aleje. Muitos estão pensando assim, sabe por quê? Porque eles não veem como vê Deus. Jonas ficou revoltado e chegou a pedir a morte. Deus matou Jonas? Matou? Não, Deus mandou um exemplo muito simples para ele. Jonas estava fadigado pelo sol, e na noite, quando Jonas dormiu, Deus fez com que uma parreira de abóbora nascesse sobre ele.
e fez uma sombra, coisa mais gostosa. No outro dia, Jonas olhou e falou: nossa, obrigado Deus, graças te dou por esta sombra, né? Jonas ficou feliz, aquele vento fresquinho, Jonas debaixo da parreira. Na outra noite, Deus mandou um verme, e o verme destruiu a parreira. E quando Jonas viu no outro dia que acordou e veio o vento, o sol quente, ele pediu que a morte de novo. Ô cabra que queria morrer, né? Pediu a morte de novo. Por que o Senhor fez isto com a minha parreira, com a minha sombra? Deus olhou para ele e falou: você está se doendo por algo que você não criou, que você não gerou, que nasceu e morreu. Você está se doendo por causa de uma planta que não tem vida, que não tem alma. Imagine eu por toda aquela cidade. Assim como você sentiu que essa planta morreu, eu iria sentir como que toda aquela população morresse sem a minha presença. Deus mostra para ele o quê? Que o verdadeiro propósito de Deus nunca é matar ninguém, nunca é destruir ninguém, nunca é acabar com ninguém. O verdadeiro propósito de Deus é trazer salvação, trazer arrependimento, trazer vida. Trazer vida. Este é o verdadeiro propósito de Deus. Trazer vida. Pessoa que fica torcendo pela destruição do outro. Pessoa que fala: não, mas Deus me usou, tem que acontecer. Ei, Deus te usou, sossegue, deixe o resto que Deus vai fazer, ou juízo, ou vai liberar perdão mudando o decreto. E nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 20, e também em Isaías 38, o rei Ezequias adoece do quê? De uma enfermidade mortal. Sabe o que é isso? Incurável, sem cura. Ele adoece desta enfermidade, e Deus manda o profeta Isaías, e o decreto era de morte, sim ou não? Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que lembre-se que andei e fiz o que era reto aos teus olhos. Fiz o que era reto. O que Ezequias fez, irmãos, de reto? Ele destruiu os altares do inimigo, os altares de Baal que estavam nos lugares altos. Ele destruiu os cultos a Baal. O que ele fez de errado? Pegar o que era consagrado a Deus e mostrar ao rei da Síria. Foi o que ele fez de errado. Mas ele falou: Senhor, lembra-se que fiz o que era certo. E ele virou para a parede e chorou muitíssimo. Em Isaías 38 não fala, mas em 2 Reis 20 fala. Em 2 Reis 20 fala que Isaías estava ainda no pátio, e Deus falou para ele: volta, vai e dize, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei a ti 15 anos de vida, e livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. Isaías não falou: não, senhor, não vou não. O senhor falou que vai matar, mata, acaba com esse cabra aí, Senhor. Não, Isaías foi lá, com o filtro do Espírito Santo, filtro do amor, e ali ele fez o quê? Assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O verdadeiro profeta não vai querer o seu próprio juízo, porque ele sabe que o juízo não cabe a ele. Ele apenas vai dizer o que Deus está dizendo, falando, e o juízo ou a misericórdia cabe a Deus, cabe ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Muitas das vezes, nós cometemos, eu já cometi esse erro no passado, de chegar para alguém e dizer: olha, Deus manda dizer que é a última oportunidade que Ele está te dando.
E aí foi a última oportunidade? Foi? Não foi. Não foi. Porque Deus, Ele vai sempre procurar usar de misericórdia para que nenhuma alma se perca. Quem já ouviu esta palavra que era a última oportunidade que você estava recebendo? Levanta a mão. Foi a última oportunidade? Ah, mas eu me humilhei. Mas não foi a última oportunidade. Alguém chegou para um rapaz que lutava contra o vício das drogas. E ali toda a família servia a Deus, aquele rapaz lutando para se libertar. E ali, alguém chegou e falou, oh, assim diz o Senhor, essa é a última oportunidade, se você cair, você vai morrer. O jovem ficou firme por um tempo, mas depois teve uma recaída e caiu. E a família toda ficou apreensiva, porque, segundo o profeta, ele iria morrer, e não morreu, voltou para Jesus. Caiu de novo. Morreu? Não. A misericórdia do Senhor dura para sempre, irmãos. E se renova a cada manhã. Lamentações capítulo 3, verso 22, se não estou equivocado. Se renova a cada manhã. Deus não vai querer te oprimir, irmão, para você servir a Ele. Sabia disso? Deus não vai querer te oprimir, eu vou te matar se você não me servir, não. Deus quer que você o sirva por amor. Por amor, irmãos. Se o próprio diz, o Senhor Jesus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. A palavra diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Esse negócio que muitos chegam e vão dizer, olha, assim Deus está dizendo, vai te colocar numa cama, vai te arrancar a perna, vai te arrancar o braço, vai... Irmãos, nenhuma profecia vai trazer para você um peso que vai te angustiar. Toda profecia vai trazer um peso de arrependimento. De arrependimento. Muito cuidado com o que você tem escutado. Muito cuidado com o que você tem ouvido. O propósito de Deus não é matar. O propósito de Jesus não é matar, o propósito de Jesus é dar vida e vida em abundância. Eu escutei o testemunho de um pastor que estava contando, esse pastor foi pregar na África. E chegou lá, Deus falou para ele de uma irmã que estava lá. E o Senhor falou, olha, o Senhor está me dizendo que você vai engravidar, você vai ter um filho homem e vai ser uma bênção para a tua vida. Aquela irmã começou a chorar, terminou o culto, aquela irmã não parava de chorar, e aquela irmã chegou para o pastor chorando, mas não era um choro de alegria, era um choro de tensão. Ela estava tensa. E o pastor perguntou, por que você está tensa, irmã? Não, porque a irmã da intercessão, a irmã fulana de tal, que é da intercessão, que diz que profetiza, ela falou que eu vou ter uma filha, e essa filha ia nascer com problema de síndrome de Down. E agora o Senhor falou que é um homem que vai ser bênção. Ele falou, o Senhor me disse que é um homem que vai ser bênção, acalme o teu coração. Ele veio embora para o Brasil, passou uns dias, chegou a comunicação que ela estava grávida. E passou o tempo determinado, chegou a comunicação. Nasceu a criança, nasceu um filho homem, perfeito, lindo, saudável para a glória de Deus. E aí, Deus tirou o jugo que estava sobre ela, porque aquela profecia que a mulher tinha entregue para ela, estava trazendo o quê? Angústia, tristeza, desespero, jugo. Vocês estão entendendo, irmãos? Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14.
versículo 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Acharam? Mas o que profetiza fala aos homens. Qual é o propósito da profecia? Deus falar aos homens. Amém? Para edificação, não é para destruição, viu? Edificar é o que? Construir. Para te edificar, te construir um vaso na presença de Deus, te edificar na presença de Deus. Vamos lá? Exortação. Exortação, esta palavra aqui, irmãos, a tradução dela do grego para o português foi um pouco difícil encaixar. Então eles colocaram exortação. O termo exortação dá a impressão que é chamar atenção. Sim ou não? Chamar atenção. Como que eu vou dizer mais? Outra palavra além de chamar atenção para exortação. Né? Coibir. Corrigir. Corrigir, chamar atenção. E esta palavra no original é a palavra paraklesis. No original, no grego, é paraklesis. E sabe o que quer dizer? Exortação no original quer dizer animar, motivar, encorajar e fortalecer. Escreve aí. Animar, motivar, encorajar e fortalecer. No original, não é só corrigir. E a pessoa fala, não, tem que exortar, tem que... Sim, você tem que corrigir, você tem que chamar atenção. Mas o propósito da profecia, primeiro, edificar. E além de corrigir, também animar, motivar, encorajar e fortalecer. Deu para entender? Tem pessoa que fala, não, eu estou aqui hoje, eu vou bater com cajado. Né, irmãos? Não conhece a palavra de Deus. E também, né, consolar, que é o mesmo que confortar. Amém? Então vamos lá, o propósito da profecia: edificar, corrigir, animar, motivar, encorajar, fortalecer, também consolar ou confortar, trazer paz. Se a profecia não te trouxer paz, não vem de Deus. Não vem de Deus. Outra coisa que eu vou te ensinar: não existe profeta sem sacerdote. Não existe. Se a pessoa chegar para entregar uma profecia para você, você congrega onde, irmão? Ah, eu não congrego em nenhum lugar, não tenho pastor. Então, por favor, não fale nada para mim. Se ele não está debaixo de autoridade, ele também não tem autoridade. É verdade ou não é? Não existe profeta sem sacerdote que não esteja debaixo de uma autoridade espiritual. Vou dar um exemplo para vocês de João Batista. Só para esclarecer algo primeiro. A Bíblia fala que as profecias duraram até
E aí, então não existe mais profecia, apóstolo? Se as profecias duraram até João Batista, então não existe mais profecia. As profecias a respeito do nascimento do Messias, amém? Foram até João Batista, e em João Batista se cumpre ali as profecias, quando João Batista passa a ser o sacerdote de Jesus. Tem profetas no Novo Testamento? Tem ou não? Vou citar só um aqui rapidinho. Atos. Glória a Deus. 17. Aliás, 11. Atos 11, 27. Para vocês verem como tem profetas. E lá em Efésios 4, 22 fala: a uns o Senhor deu por apóstolo, outro por profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok? Hoje nós temos os profetas da igreja do Senhor. Ok? Atos 11, 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para... Ok? E levantando um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Ok? Então aqui você vê profeta no Novo Testamento. Amém? Então, irmãos, eu não vou falar a respeito disso, da grande fome que houve por causa do tempo. Mas vocês sabem que nos anos 70, o que aconteceu? Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, e eles tiveram que fugir. Ok? Roma destruiu a Judéia. Destruiu, e ali aconteceu tudo isto que o profeta falou. Certo? Então João Batista, muitos dizem: João Batista foi um que foi ungido lá no meio do deserto. Deus ungiu João Batista lá no meio do deserto. Conhece nada da Bíblia? Nada. Vamos começar pela história de João Batista. João Batista era filho da prima de Maria, chamada Isabel, cujo esposo era um sacerdote chamado Zacarias. E os dois eram velhos. E Isabel era estéril. Ok? Isabel não podia ter filhos, era estéril. E ali o que aconteceu? No turno dos sacerdotes, coube a Zacarias o quê? Ministrar na presença do Senhor. Coube a ele entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. E Zacarias começou o quê? Demorar. Está lá em Lucas 1, depois você leia, ok? Começou a demorar. E todos ficaram maravilhados. Por quê? O sacerdote, quando entrava, ele entrava amarrado por uma corda ao meio. Porque se ele morresse, eles iriam tirar para fora. Talvez até tentaram puxar Zacarias de lá, pensando que ele estava morto, mas ele deu uns puxão na corda de volta e falou: ei, estou aqui, fica tranquilo aí. Ok? Porque ele se demorou muito. Por que ele se demorou? Quem apareceu para ele? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel e disse: olha, a tua mulher Isabel, que é estéril, vai conceber e vai dar à luz a um menino, e ele será cheio do Espírito Santo de Deus. E ali Zacarias duvidou. Como? Se eu sou velho e a minha mulher é estéril?
Como? Ela é velha também, estéril, eu também sou velho, como? O que o anjo falou? Você vai ficar mudo. Isto vai acontecer, porém você vai ficar mudo até o menino nascer. E isto virou o quê? Notícia em Israel. O sacerdote demora, e quando o sacerdote sai lá de dentro, ele sai mudo. Isto virou o quê? Notícia, todo mundo ficou sabendo. Deus já preparando para João Batista ser conhecido. João Batista não era desconhecido. Antes dele nascer, Deus já começou a preparar. Isabel engravida. Depois de 6 meses que Isabel está grávida, quem fica grávida? Maria. E quando Maria vai visitar Isabel, sua prima, que diz que ali saúda Isabel, o que acontece? João Batista dá um pulo no ventre. Já estava cheio do Espírito Santo ali, irmãos. Ele salta, desde o ventre ele era cheio do Espírito de Deus. Ele era cheio da glória. E ali, a notícia se espalha, que Isabel, a mulher do sacerdote, que era estéril, que era velha, estava grávida. Vira notícia em Israel. Vira notícia em Israel. E ali, quando João Batista nasce, perguntaram qual seria o nome. Isabel falou, vai se chamar João. Mas Zacarias não podia falar. Zacarias não podia falar. E perguntaram para Zacarias, como que vai ser o nome do menino? Ele pediu um papel e escreveu. E disse, o menino vai se chamar João. E naquele momento a voz dele se solta. E isso vira notícia em Israel. Isto vira notícia em Israel. Todo mundo olhava para João Batista crescendo e esperava, Deus vai usar esse menino. Deus vai usar esse menino. João Batista, ele começa a crescer. E ele vai para onde? Para o deserto. E ali ele se vestia de pelos de camelo, se alimentava de mel silvestre e gafanhoto, que pode ser literalmente o gafanhoto, porque era liberado para comer gafanhoto. Ok? Não era considerado imundo, ou uma fruta chamada gafanhoto. Ele se alimentava de uma forma natural, porque ele era nazireu, separado para Deus, não cortava o cabelo, nem fazia barba, nem bebia bebida forte. Ok? Separado para Deus. E ali, ele era sacerdote, porque todo primogênito, filho de um sacerdote, também era sacerdote. E ele era filho primogênito, primeiro filho de Zacarias, que era sacerdote, então ele também era sacerdote. E ele começa a pregar com quantos anos? Quantos anos? 30 anos. A pessoa só podia assumir o ministério com 30 anos. Era lei. Jesus só começou a pregar com quantos anos? 30 anos. José começou a reinar com quantos anos? 30 anos. Davi começou a reinar depois de quantos anos? Quando ele tinha 30 anos. Deus nunca vai contra a palavra dele, tá, irmãos? Amém? E ali com 30 anos ele começa o quê?
a pregar o batismo do arrependimento. E por que as pessoas iam? Olha, João Batista começou a pregar, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Porque todo mundo há 30 anos estava esperando para ouvir o que João Batista tinha para dizer, para falar. E o que ele começa a dizer? Para se arrepender e preparar o caminho e dizer: você acha que é só aquela vez que ele falou ali que está na Bíblia? Olha, o que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Este é primeiro do que eu, é antes do que eu, e este vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não foi a primeira vez. Toda vez que ele ia pregar, ele falava: eu não sou o Cristo, eu estou preparando o caminho para o Cristo. Em breve vocês vão conhecer o Cristo, em breve vocês vão conhecer, aleluia, aquele que é o Salvador, aquele que tem a pá na sua mão, que vai limpar toda a eira, que vai perdoar os pecados, que vai apagar as transgressões, aquele que vai fazer das pessoas novas criaturas. E João Batista prega. E qual era a mensagem de João? Jesus! Que eles crescem que Jesus estava vindo para começar o ministério. Aleluia! E de repente está João no Jordão. Quem vem chegando? Jesus. Lá vem chegando Jesus. Lá em João, acho que é capítulo 1, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não vê Jesus, ele vê o Cordeiro. Ele já vê o sacrifício da vida eterna. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. E Jesus chega: João, me batiza. João fala: o pecador aqui sou eu. Jesus fala: eu sei, João, você é o pecador, eu sei quem você é e você sabe quem eu sou, mas vamos trocar de lugar. Fica no meu lugar, eu fico no teu, só para cumprir a justiça divina, para ficar como exemplo para todos. E ali João aceita e João batiza Jesus. João batiza Jesus. E de repente os céus se abrem e ouve-se uma voz que diz: este é meu filho amado em que tenho prazer. E vem o Espírito Santo sobre Jesus. Aleluia. Eu acho que é Mateus 11 que fala. Se não for, leia toda a Bíblia que você acha. Ok? Que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Naquela época Jesus, olha, de todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas o menor, no reino dos céus, é maior do que João Batista. Por quê, irmãos? Qual foi o milagre que João Batista operou? Eliseu operou milagres, Elias operou milagres, Moisés viu Deus pelas costas. Nós vimos grandes homens de Deus dentro da Bíblia. Mas nenhum deles era maior do que João Batista. Por quê? Qual o motivo? Porque João Batista foi o sacerdote de Jesus Cristo. João Batista batizou Jesus e preparou Jesus para o seu ministério. Nem Jesus começou o ministério sem ter um sacerdote. João Batista foi o sacerdote de Jesus. Ele batizou Jesus, ele pregou, ele falou e ele disse: eis aí, ó. Esse aqui é o Cristo, este é o Cordeiro de Deus. Aleluias. 11:11, né? Mateus 11:11. Então não estava errado não. Ok? Então, irmãos, e por que o menor no reino do céu é maior do que ele? Por quê? Porque hoje o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo habita em nós. Hoje o Senhor vive em nós, Ele está em nós. Hoje nós não estamos preparando o caminho para o Cristo vir na terra, mas para Cristo arrebatar a igreja. João Batista só teve um erro.
Qual era o propósito de João Batista? Preparar o caminho. Só isso. Quando ele batizou Jesus, o que ele tinha que ter falado? Olha, a partir de agora até eu vou segui-lo. Mas João Batista continuou. Jesus, irmãos, respeita tanta autoridade, que lá em Marcos, acho que é 1,14 ou é 1,15, fala que depois que João Batista foi morto, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Jesus só começou a pregar depois da morte de João Batista, porque Jesus respeitou a autoridade que estava na vida dele. Aí tem pessoa que não quer respeitar a autoridade. Quem não respeita a autoridade não respeita Deus. 1,14, né? Quem não respeita a autoridade não respeita Deus. Vou dar um exemplo da terra. Você pode chegar em um juiz e repreender o juiz? Pode? Nem falar com ele você fala. Sim ou não? Para você falar com o juiz, dependendo da situação, você tem que estar acompanhado de um advogado. Advogado. A autoridade tem que ser respeitada. A autoridade tem que ser respeitada. Aí tem pessoa que fala: não, Deus está na minha vida. E ele está debaixo da autoridade do pastor ou do apóstolo, está debaixo da autoridade lá do seu líder, e ele quer ir lá e dizer que ele vai repreender o seu líder. Nenhuma repreensão vem de baixo para cima, toda repreensão vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo. Você não tem autoridade no mundo espiritual dada por Deus para repreender o teu líder, para falar algumas coisas ao teu líder. Não. Ah, mas Deus está me mostrando. Então é para você orar, para você buscar e pedir a misericórdia de Deus sobre a vida do teu líder, sobre a vida do teu pastor, sobre a vida da tua pastora. É assim que funciona. É assim. Você já viu na Bíblia, a menos que Deus faça igual fez com a jumenta, porque o profeta estava cego, e para ele não morrer, Deus usou uma jumenta. Ok? A menos. Mas caso contrário, se Deus quiser repreender uma autoridade, Deus vai usar uma autoridade sobre a vida dele, uma autoridade sobre a vida dela. Aí tem um irmão que está 30 dias na igreja, quer chegar aqui, quer exortar a igreja, quer repreender a igreja, quer falar isso, falar aquilo. Ei, você não tem essa autoridade no mundo espiritual. Você não tem essa autoridade. Porque Deus não tira a autoridade daquele ao qual Ele deu. E tem uma coisa: ainda que teu líder esteja errado, se você falar mal dele, quem vai morrer é você. Sangue de Jesus tem poder, eu te provo dentro da Bíblia. Lá em Gênesis, Abraão vendeu a esposa para Abimeleque. Deus feriu Abimeleque. E Deus falou o que para Abimeleque? Eu vou te matar. Mas Senhor, porventura o Senhor matará uma nação justa? O Senhor vai matar uma nação justa? Não fui eu quem pecou, fui ele. Ele quem pecou, ele quem errou. Foi ele que vendeu a mulher para mim. E o Senhor vai me matar?
O Senhor disse: vou te matar. Você vai pedir para ele orar por você, e ainda vai pedir para ele orar por você, para que eu não te mate. Abraão estava errado, Abimeleque estava certo, e Deus iria matar o quê? Abimeleque. Por quê? Porque Deus agora tinha colocado a autoridade dele sobre Abraão, mudando o nome de Abrão para Abraão, colocando a letra H. A letra H no hebraico quer dizer rei, que simboliza o Espírito Santo. E o que o Senhor falou? Ele é profeta, vai ser ele que vai orar. Então, se você se levantar contra a autoridade, quem pode morrer é você, porque Deus nunca vai matar uma autoridade. Sabe por quê? Porque senão seria reino dividido, e um reino dividido não prospera. O que eu tenho que fazer se eu souber? Eu posso chegar e conversar, aconselhar, orar, mas se levantar contra não, porque quem morre é aquele que não tem autoridade, porque aquele que tem autoridade, mesmo que esteja errado, Deus vai preservar. Quem entendeu? Muito cuidado com o que você fala, com o que você diz. Ah, mas não deveria ser assim. Vai questionar Deus, porque é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Então, meu irmão e minha irmã, Deus te levantou. Deus me levantou nesta terra com um propósito. Cada um tem o seu chamado. Não queira se colocar em uma posição que Deus não te colocou. Não queira falar o que Deus não está falando. Não queira profetizar o que Deus não está mandando profetizar. O dia que você for abrir a boca para dizer algo, que você diga na convicção que verdadeiramente é Deus que está falando. Porque cada palavra ociosa que sair da nossa boca será cobrada, diz a palavra de Deus. Examine os espíritos, ore, busque ao Senhor. Senhor, verdadeiramente foi o Senhor que falou, verdadeiramente. Senhor, será que verdadeiramente eu estou fluindo na profecia ou é algo meu? Irmãos, se Deus vai te usar, lembre-se sempre disto, não é para você ser exaltado, não é para você ser glorificado. Se Deus vai te usar, não é para você ser o centro das atenções. Se Deus vai te usar, é para o nome dele ser glorificado. Quem entendeu a palavra de Deus, pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.